Nesse vídeo vamos ver 3 REITs que são muito parecidos com os fundos imobiliários que nós temos aqui no Brasil, que são ativos listados na Bolsa Americana, e através deles a gente consegue então diversificar o nosso dinheiro investindo no setor imobiliário americano e também ao redor do mundo. É uma maneira bem interessante para a gente diversificar o nosso patrimônio, para a gente ter essa segurança extra e, claro, para a gente receber dividendos em dólar. É uma renda passiva que a gente recebe em dólar. É muito melhor a gente receber esse valor dolarizado. Então, bora lá pro vídeo, vamos analisar esses 3 REITs, que são os maiores REITs americanos, para ver se vale a pena a gente incluir na nossa carteira de investimentos. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. Nesse vídeo, então, a gente vai ver uma maneira bem interessante para a gente aplicar o nosso dinheiro nos Estados Unidos, mas no setor imobiliário dos Estados Unidos e também ao redor do mundo. Existem aqui alguns REITs que investem ao redor do mundo. Então é muito interessante a gente ter esses ativos em carteira para gerar essa renda passiva em dólar. Então já me deixa aqui nos comentários se você investe nos Estados Unidos, qual ação, qual REIT que você tem em carteira. E beleza, antes da gente ver os REITs, é interessante que a gente saiba aqui o que são os REITs, como é que eles funcionam e como que a gente pode ganhar dinheiro com eles. E bom, os REITs eles são ações que são listadas na Bolsa Americana, eles são um pouco diferentes aqui dos FIs, mas eles são muito parecidos, pois eles investem no mesmo setor, no setor imobiliário. Então essas ações, esses REITs, eles têm que investir o seu dinheiro, o seu negócio no setor imobiliário. Mas claro, pode ser nos Estados Unidos e também ele pode expandir para outros países conforme ele vai crescendo e ele vai buscando essa diversificação também. Então aqui temos algumas características, eles são ações listadas lá fora, a gente pode comprar através de corretoras lá nos Estados Unidos ou então através de BDRs aqui no Brasil. Então se você tem uma corretora aqui no Brasil e você quer fazer um investimento em REITs, você também consegue fazer isso. É a mesma maneira que a gente faz para comprar, por exemplo, Coca-Cola, Apple, Microsoft, Netflix, Spotify. É a mesma maneira que a gente compra BDRs dessas ações. Esses BDRs nada mais são do que recibos de ações lá nos Estados Unidos. Então é uma maneira simples da gente comprar elas aqui no Brasil. A gente compra esse BDR, que é um recibo da ação que está lá fora nos Estados Unidos. A outra maneira, então, claro, investindo diretamente lá fora, diretamente numa corretora americana. Tem essas duas maneiras para você investir nos REITs. Eu acredito que a melhor maneira seja através de uma corretora lá fora. Aí você precisa transformar o seu dinheiro em dólares de fato. Aqui com as BDRs a gente ainda mantém o nosso dinheiro em reais. É mais fácil, é mais prático, mas lá fora a gente tem essa proteção extra que a gente de fato comprou dólares, e com o tempo o dólar ele vai se valorizando perante o real. Na verdade, o real ele vai perdendo o poder de compra com toda a inflação, com tudo isso que a gente vem vivendo nos últimos meses. O nosso real ele está cada vez mais fraco e o dólar, como é uma moeda mundial, ela é negociada no mundo inteiro, ela tende a ter essa valorização com o tempo. Então pense nisso. Eu acredito que investir lá fora é melhor, mas se você quer dar um primeiro passo, você quer investir aqui no Brasil através das BDRs, não tem problema nenhum. O interessante é que a gente já começa a dolarizar o nosso patrimônio, pois mesmo com as BDRs você também vai pegar essa dolarização, você também vai ganhar essa oscilação caso o dólar dispare, vá para R$6 ou ele continue subindo. Então é interessante que a gente invista no setor imobiliário americano e a gente pode fazer isso através dos REITs. Outra característica é que eles distribuem 90% do seu lucro. Então os REITs eles precisam distribuir 90% do lucro, da receita dele, aquilo que sobra líquido ele distribui em forma de dividendos. E para a gente ter uma ideia do valor de mercado dos REITs, eles giram em torno de 1,7 trilhões de dólares. É muita coisa. Se a gente comparar aqui com o IFIX, com os nossos fundos imobiliários, aqui a gente gira em torno de alguns bilhões de reais. A gente está falando aqui de trilhões de dólares. Então é muita coisa mesmo, é um mercado muito maior, muito superior. Quando a gente compara aqui os REITs americanos com os FIs, é um universo completamente diferente. Lá fora é muito maior e é interessante então que a gente invista neles justamente por isso, para a gente ter essa diversificação, para a gente receber em dólares e a gente ter essa segurança desse setor imobiliário dos Estados Unidos e também ao redor do mundo. Dito isso, então vamos lá para o primeiro REIT que a gente vai dar uma olhada, que é o AMT, é o American Tower. E a base desse REIT é que ele investe então em terrenos, em locais específicos para colocar suas antenas e alugar essas antenas para operadoras de telefonia, de internet, enfim. Ele aluga essas antenas e distribui então em várias regiões, que a gente vai ver logo em seguida, mas não só nos Estados Unidos, mas também ao redor do mundo. Então a gente pode buscar o American Tower
Welltower pelo código AMT, lá em corretoras americanas, ou então através das BDRs com o código T1OW34. E aqui a gente pode ver então o valor dolarizado, o valor em dólar, e também aqui o valor da BDR. Lá fora a gente pode estar comprando o AMT com um valor próximo de 257 dólares, mas muitas corretoras oferecem a possibilidade de você comprar frações dessa ação. Você não precisa colocar 250 dólares de uma vez só. Você pode comprar ali 2,5 dólares, você pode comprar frações dessa ação. Então é bem mais fácil, bem mais democrático para a gente investir. Não precisa ter tanto dinheiro, com 2 dólares, 5 dólares, 10 dólares a gente consegue investir tranquilamente. Outro dado interessante é que o dividend yield dele ficou ali em torno de 2,14%. Se você comparar com os FIs, com as ações brasileiras, você vai achar que esse dividend yield é muito baixo, mas na verdade aqui a gente está falando da maior economia do mundo, a gente está falando dos Estados Unidos, os juros lá são completamente diferentes daqui, e uma ação REIT que distribui ele entre 2% e 4% em dividend yield já é considerado uma pagadora de dividendos. Ele distribui aqui um bom valor se comparado com outros REITs, com outras ações. Então a gente tem que entender que é outro cenário, é outra economia, e claro, a gente está recebendo aqui em dólares, então é uma renda passiva em dólares, que é mais valorizado que o nosso real, então o dividend yield ele é menor, mas a gente recebe em dólares, e essa é a realidade então americana. Aqui algumas informações sobre o AMT, como eu estava falando, ele compra esses terrenos em locais específicos, ele coloca então a sua estrutura, a sua antena, e ele consegue alugar então tanto partes daquele terreno como também, principalmente, a antena. Ele consegue alugar não só para uma operadora, mas para 2, 3, 4 operadoras. Várias operadoras conseguem pegar e usar a antena do AMT, e com isso ele tem o custo do terreno, da antena, da estrutura, mas depois disso ele passa a receber então aluguéis. Então ele consegue alocar muito bem, ele consegue receber uma receita bem interessante, pois ele consegue com pouco investimento diversificar entre vários inquilinos. Ele tem várias receitas entrando para cada terreno, cada antena que ele tem. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse REIT, ele é gigante, ele é o maior REIT americano, ele tem mais de 221 mil torres espalhadas ao redor do mundo inteiro. Então, como a gente pode ver aqui, a maior atuação dele é nos Estados Unidos, mas ele também tem em Canadá, na América do Sul, aqui no Brasil, ele tem muitas torres também aqui no Brasil, a Europa, alguns países da África, Oceania, Austrália. Então ele tem vários países dentro do seu portfólio, ele tem mais de 221 mil torres espalhadas em todos esses territórios. Ele é um REIT global. E a aposta desse REIT é que com a demanda crescente de internet, de serviços, de operadoras, com a população cada vez mais utilizando celulares e internet, como a gente pode ver aqui nesse gráfico abaixo, existem projeções para 2027 já duplicar praticamente aquilo que a gente utiliza hoje de internet. Quanto maior for a qualidade dos áudios, vídeos que a gente vai consumindo, maior é a demanda por internet. Essa quantidade de giga que a gente utiliza por mês, ela cresce, ela vai crescendo e tende a ter um crescimento cada vez maior com o passar do tempo. Então essa é a ideia desse REIT, apostar nesse crescimento, nessa infraestrutura, nessa tecnologia que vai avançando cada vez mais, e ele tem essa ótima diversificação em vários territórios. Já o segundo REIT que a gente vai ver aqui é o Welltower. Ele pode ser buscado pelo código WELL e também pela BDR W1EL34. Então esses são os códigos de negociação dele. A gente pode comprar esse REIT lá nos Estados Unidos com cerca de 82 dólares e a BDR dele está aqui em torno de 220 reais. Esse REIT ele atua no setor de healthcare, de cuidados pessoais. A principal fonte de renda deles é através desses imóveis que são destinados para asilos, cuidados de idosos. Então ele tem toda essa pegada mais de saúde, de cuidados pessoais. É claro, lá nos Estados Unidos é bem diferente daqui do Brasil. A gente tem os asilos mais tradicionais, com os enfermeiros cuidando. Lá existem algumas categorias diferentes. Esse REIT ele consegue ter imóveis que são mais parecidos com resorts, onde os idosos eles vão lá para ter uma autonomia maior, eles vão mesmo para curtir, para ter aquele ambiente preparado como um hotel, um resort, com tudo que tem direito, piscina, quartos de luxo, enfim, todo aquele preparo para esses idosos, para quem chegou no final da sua vida e quer aproveitar, quer ter uma tranquilidade. Agora tem outros setores que aí sim é mais aquilo que a gente conhece por aqui, que são aquelas casas de repouso, onde tem ali os idosos com os técnicos de enfermagem, algumas pessoas com poucos cuidados, outras que precisam de um cuidado ali 100% em cima, através de aparelhos. Então existe toda essa parte de infraestrutura também, de aparelhos de medicina. Enfim, ele tem esses imóveis, essa é a ideia desse REIT, é assim que ele ganha dinheiro. Ele tem a propriedade, ele tem os imóveis que são destinados para esse setor de healthcare, e ele também tem grandes parceiros que cuidam dessa parte de saúde, essa parte de enfermeiros, médicos. Ele tem grandes parceiros para cuidar disso, enquanto ele se preocupa mais com os imóveis, com a aquisição de bons imóveis e também compra, venda, recebendo sempre o aluguel
aluguel desses imóveis, dessas pessoas que estão lá usufruindo desses imóveis. E aqui a gente tem alguns dados do Welltower. Ele tem um valor de mercado que gira em torno de 53 bilhões de dólares. Ele é um REIT bem conhecido, bem grande nos Estados Unidos, e ele também atua nos Estados Unidos, no Canadá e também no Reino Unido. Então são essas três áreas de atuação dele. Ele possui mais de 125 mil propriedades, sejam essas mais de resorts, de hotéis, também esses asilos, mais essa parte de cuidados pessoais mesmo, que são esses chamados Wellness Housing Units, que são essas propriedades mais específicas para se ter esse cuidado maior com os idosos, com as pessoas que estão ali. Então ele tem ótimos imóveis de uma qualidade muito alta e ele também paga dividendos. Ele paga aqui em torno de 3% em dividend yield. É um valor bem interessante, lembrando que lá nos Estados Unidos de 2 a 4% é um ótimo valor em dividendos. Aqui um outro setor também bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. E aqui a gente já viu dois REITs de setores bem diferentes do que a gente pode encontrar aqui no Brasil com os fundos imobiliários, e é muito interessante a gente estudar, analisar esses REITs, pois é muito bom a gente diversificar o nosso patrimônio nos Estados Unidos, no setor imobiliário americano. E se você não quer perder conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite. E muito obrigado, e bora lá, vamos ver qual que é o último REIT, pra gente ver se vale a pena a gente incluir na nossa carteira de investimentos. E um terceiro REIT que a gente vai ver é o STAG. O STAG ele atua nesse setor industrial, então a gente está mais familiarizado, pois a gente tem aqui FIs que atuam no setor de logística, de indústria, então a gente já conhece um pouquinho mais, é um setor mais conhecido para nós. Mas a gente pode comprar então o STAG com o código STAG lá nos Estados Unidos e através da BDR S2TA34. Lá nos Estados Unidos a gente pode comprar um REIT, uma ação por $30 e a BDR dele também está aqui em torno de R$32. E ele vem pagando um dividendo aqui de 4,85%. É um ótimo dividendo, se comparado aqui com os outros que a gente viu, e conforme eu disse também, um dividendo que é acima de 4% já é muito bom, é um ótimo valor em dividendos em dólares que a gente recebe na nossa conta. E algumas informações do STAG: o seu valor de mercado ali ele gira em torno de 10 bilhões de dólares e os seus imóveis eles totalizam aqui 110,1 milhões de square feet, mas na verdade aqui é uma medida americana que seria um pé quadrado, né? Tornando isso para metros quadrados, a gente teria um valor aqui aproximado aqui de mais de 10 milhões de metros quadrados. Então, se a gente for comparar com qualquer FI que a gente tem aqui, 10 milhões de metros quadrados de imóveis é muita coisa. Então, ele atua no setor industrial, de logística, ele tem aqueles grandes galpões, aqueles grandes imóveis focados para a indústria. E ele hoje está atuando em 40 estados americanos. E o número de prédios, o número de imóveis que ele tem chega a 551 imóveis. Então, ele também é um dos maiores REITs americanos que existem. Ele tem um ótimo valor de mercado, ele está bem diversificado e ele atua nesse setor que é muito importante, principalmente nos Estados Unidos, mas também no mundo inteiro. Aqui ele foca nos Estados Unidos, mas ele tem uma ótima diversificação. Ele é um ótimo REIT de um setor muito importante. Aqui a gente vê também que o portfólio, aquilo que está ocupado dentro desses 551 imóveis, 97% estão ocupados, então fica aqui uma vacância de 3%, ou seja, apenas 3% desses imóveis estão disponíveis para serem alugados. A maioria deles estão alugados com contratos longos, contratos que vão vencer daqui a 5 anos. Então uma receita muito boa que esse REIT tem. Você vê que ele está buscando a compra de vários imóveis, de várias propriedades, diversificando cada vez mais o seu portfólio. E por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Aqui a gente viu então 3 REITs de setores diferentes. Aqui existem 3 ótimas opções e basta a gente ir estudando cada vez mais os REITs, esses FIs americanos. E a ideia é que a gente vai incluindo esses FIs de setores diferentes. É claro, existem várias outras opções. O mercado americano ele é muito grande, ele é gigantesco. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente começar a estudar, para a gente abrir os olhos também para o setor imobiliário lá fora, e não só aqui nos FIs, que são ótimas ferramentas, que são ótimos tipos de investimento para a gente se ter aqui no Brasil, mas também, quem sabe, dolarizar o nosso patrimônio, investir nesses REITs, nessas ações americanas, focando então nesse setor imobiliário. Então é isso, foco sempre no longo prazo, na diversificação, na proteção do nosso patrimônio, na dolarização do nosso patrimônio, colocar um pouco, uma parcela do nosso patrimônio em dólar, que é uma moeda mais forte, para a gente se proteger da inflação e de outros perigos que tem aqui no Brasil. A gente não sabe o que vai acontecer com as eleições, então essa é a ideia, a gente sempre buscar segurança, diversificação e tranquilidade, pensando sempre no longo prazo. Me chamo Tomás Xavier, sou investidor da Bolsa desde 2018 e comecei a investir nos Estados Unidos em 2020, no início de 2020, com toda a pandemia, com toda a crise acontecendo, eu também comecei a dolarizar o meu patrimônio investindo nos Estados Unidos. E dessa maneira eu estou aqui trazendo um pouco da minha experiência para você aprender com os meus erros, com os meus acertos, para você investir, para você se tornar um investidor
investidor melhor. Então se você não quer perder conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Te vejo semana que vem, muito obrigado e falou!